Está no ar, pessoas de valor, aqui na Santa Cília TV, e hoje o programa é muito especial. Tem duas amigas aqui que uma delas eu já tô na alça de mira há muitos meses, né, que é a Aline Lobo, psicóloga, amiga, colega, uma das pessoas que mais nos ajudou lá atrás para montar uma marca pessoal, né? Quando a gente fala às vezes hoje no treinamento, e nos treinamentos, né, a gente montou numa equipe multidisciplinar, tá? E tá aí uma das fundadoras, né, que participou lá atrás, também é fundadora da Faculdade de Comunicação, né, da Unisanta. A gente já está na estrada há um tempinho, né? A gente fala assim, parece até que já passou um tempo, né? Mas faz pouco tempo, né? O Marca só tem 16 anos, só. E a Delba, que já participou do programa, obrigado pela participação de vocês aqui, pela presença de vocês. A gente vai fazer um programa bem rico, assim, porque de certa forma também é multidisciplinar, porque temos uma pessoa assim que é extremamente competente na programação neurolinguística, forma muitos profissionais, né? Então, assim, todo mundo que está na sua batuta, assim, né, que passou pelas suas mãos, está aí exercendo a profissão de forma muito rica. E a Aline é uma psicóloga de mão cheia, que trabalha com RH, com a educação, né, com muita força. E depois até a gente poder falar um pouquinho também da questão do trabalho voluntário aí que você faz, que você desenvolve, que é bem legal. Mas eu queria começar já, e eu sempre falo que a tônica do Pessoas de Valor é a gente sempre entrar já com assuntos que interessem a opinião pública. Eu, particularmente, tenho visto, acompanhado, até por conta dos profissionais que eu sigo, uma campanha anti-coaching assim, muito forte, nessa coisa de programação neurolinguística. Até alguns amigos, o Alexandre Quartos mesmo, que já veio aqui no programa, às vezes a gente comenta, né? Hoje é tudo neuro, neurobusiness, neuromarketing, neuro não sei o quê, é tudo neurociência, né? E às vezes a pessoa lê um livro ou fez um cursinho de final de semana. Eu queria começar com isso, mas não é o programa sobre esse assunto, mas só para já matar a curiosidade das pessoas, né? Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês, começando por você, Del, e eu já vou até também passar um pouco a visão que eu tenho e que acho que a maioria das pessoas que a gente convive tem, que assim, não dá para generalizar, né? Então, assim, quando a gente caracteriza, é a mesma coisa falar, todo advogado é isso, então todo médico é aquilo. Delba, obrigado pela tua presença. Como que você vê essa questão, né? Também pensa assim? Tá. Obrigada, Ari, pelo convite. Sim, há uma generalização. Vamos tomar um outro exemplo. Quando você não é bem tratado por um médico, você vai tirar satisfação com aquele médico, você não vai tirar satisfação com a medicina, ok? Com o coaching eu acho a mesma coisa, existem coachings e coachings, então existem excelentes profissionais, outros nem tanto, e se porventura você passou por algum coaching que não lhe deu, você não gostou, alguma coisa assim, então vá reclamar com aquele coaching, mas não exatamente com a profissão em si, né? Porque o coaching tem uma metodologia, né? Então essa metodologia precisa ser seguida e tudo mais. E uma outra coisa que nós estamos conversando lá, de que forma que as pessoas que estão procurando coaching estão esperando do coaching, porque todo mundo sempre espera a mágica com relação a resultados. E também, assim, como é muita desinformação, queria até trazer para você, Aline, que na prática, assim, as pessoas acabam às vezes confundindo o próprio usuário, vamos dizer assim, um cliente, acaba confundindo e procurando um coach, por exemplo, para resolver questões que deveria resolver ou com um psicanalista, com um psicólogo ou até um psiquiatra, né, por questões mais profundas. Então acaba tendo essa confusão. E aí, por conta dessa confusão, muitas vezes um mau profissional acaba, de certa forma, validando isso, né? Porque você vai procurar um coaching para resolver uma questão que um coach não resolveria, e aí aquele profissional ou aquela pessoa fala que vai resolver, aí é onde começa toda essa confusão, né? Então, boa tarde, Ari. Eu te agradeço muito que eu aprendi com você, né? O Marca Pessoal é um programa excelente, vivencial, que faz as pessoas fazerem uma visita interna e depois conseguindo adequar externamente esse aprendizado, que é difícil hoje, né? Então, é bem provocativo. Isso a gente estava conversando lá fora, dessa magia, né? As pessoas adoram magia. Que delícia, eu também amo, né? Então, eu vou fazer um curso com o Ari, aí o curso fala isso, isso e isso. Então, magicamente, ele tem que me dar todas as minhas respostas, me dar um manual e eu vou seguir aquele manual. Então, Moreno já dizia o seguinte, manual é bom,
né? A gente tem que ter as atribuições, mas a gente tem que entrar inteiro, se entregar naquilo para poder obter resultados também. E dar da gente. Bom, recebi esse manual, mas eu tenho que questionar. E aqui, qual é o meu plano de vida para isso? Que contribuição eu posso dar para isso melhorar? Isso serve para a minha vida? Para aquela atividade que eu vou pôr, né? E também, isso que ela falou da expectativa. Eu ouvi uma vez uma coisa que aquilo me surpreendeu muito. Coaching, acho que foi no Facebook, essas coisas que você às vezes até ri, né? Coaching é aquele que não deu certo em nada, né? E fala que vai vender sucesso para os outros. Agora, você precisa ver que expectativa é essa de sucesso. Sucesso para mim pode ser eu sentar na beira da praia e contemplar o pôr do sol. Caramba, consegui chegar nisso. Tenho esse tempo que era valioso para mim, eu não tinha, né? Para esse coaching, pode ser viajar. Então, às vezes, a pessoa vai com suas expectativas, com seus parâmetros naquele profissional, de que ele não deu certo e escolheu tal profissional. O que é não dar certo? Primeiro, ele precisa questionar isso. Então, que profissional eu quero para mim? Que seja sucesso em que área para eu confiar nele? Então, eu tenho que ter esses pré-requisitos também do profissional que eu vou escolher para mim. Qual que eu vou confiar? Eu não confio, se ele for muito rabugento, eu não confio. Então, você tem que ver quem é você, o que vai te atingir. Porque se eu ver que o Ari não me atinge, nem dá para trabalhar junto com ele, que a gente não vai ter sintonia, conexão. Ou a gente é o oposto, que legal, é isso que dá conexão. Mas eu tenho que ter... eu já tenho que sair dessa premissa, eu não posso sair igual um robô, vou escolher o que todo mundo está fazendo. E outra coisa, do profissional. Nossa, afirmo bem o que ela está falando, né? Tem profissionais que se formam, tem todas as ferramentas na mão, de posse dessas ferramentas, criam em cima delas, sabe diferenciar, olha, eu sou psicóloga e sou coach. Então, eu posso agir das duas formas, mas eu também vou ter que fazer esse contrato com ele. Ó, como psicólogo, vai ser mais dolorido um bocadinho. Não vão ser, né? Vai ser outro tipo de tratativa. A demora é um pouco maior. Sim. Né? Dentro de um set terapêutico, você não dá para construir coisa rápida, porque o tempo é do próprio paciente. Seria rápido se ele já quisesse falar sobre aquilo, mas ele mesmo te impede, ele mesmo não quer e se protege. Né? Então, não. Eu acho que até por conta de você abordar essa relação, né? E aí a Delba, por conhecer muito, né, de neurolinguística, tal, de programação, tem um lado que assim, até onde esses universos caminham, assim, porque muitas vezes a gente tem, é que nem o Robert Debris, que, por exemplo, ele é médico e psicólogo. Então, assim, o fato de ele ser médico, e inclusive ele também é especialista em PNL, tem um monte de especialidades, mas assim, até que ponto eu ter uma caixa de ferramentas mais ampliada, eu sei aonde que vai, como você falou, olha, aqui eu estou indo como terapeuta, aqui eu estou indo como médico, aqui eu estou indo como constelador, né? Aqui eu estou indo como PNL. E às vezes esses limites que são complicados e aí acabam ultrapassando, né? Então, assim, você pega uma pessoa que às vezes até é um bom profissional, que tem uma boa intenção, mas ele não tem um preparo, por exemplo, e eu acho que é a questão de formação, porque se você faz uma boa formação em PNL, por exemplo, né? Aí você tem um monte de ferramentas, mas, por exemplo, não ultrapassam aquele limite de uma formação de 5 anos, onde a pessoa foi se especializar. Aí você tem assim, olha, eu me especializei em psicologia, fiz psicologia, mas depois me especializei em neuropsicologia, em psicologia positiva, em neurociência, lá em tantas outras áreas, como o Roberto, medicina, né, para depois chegar e falar assim, poxa, então eu tenho um pouquinho mais de ferramentas ou de conhecimento, propriedade para falar com aquela pessoa. Vocês concordam com isso? Assim, eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa do limite, até onde cada um dos profissionais pode ir? Existe uma coisa que chama-se competência. Se o profissional é competente, Ari, como o Roberto, por exemplo, né, que ele não conhece, preciso conhecer de qualquer jeito, porque eu estou louca para conhecer o Roberto, até hoje eu não conheço. Essa pessoa, ela vai dando tão certo, as pessoas vão acreditando tanto, vão se consultando tanto, que aí chega uma referência assim, vai no Roberto, mas o que o Roberto faz? Puxa, ele faz um monte de coisa, mas ele é ótimo. Uhum. Então, assim, não existe uma qualificação exatamente, porque o profissional é competente. Sim. Então, ele marca o nome dele no mercado, sim, e não exatamente todas as funções e os preparos que ele teve. Agora, tem uma coisa importante. Existe uma diversificação enorme de coachings e de outros profissionais no mercado. Uhum. Né? Até com um monte de nomenclaturas e especializações e tudo mais.
que eu acho genial, porque eu acho que as pessoas precisam ter os seus nichos de mercado, né? Então, coaching de emagrecimento, coaching quântico, tem uma série de coachings, né? Mas seguem a metodologia deles, né? Que é diferente do coaching sistêmico. Então, de repente, mas independente disso, o que é necessário sempre? Competência naquilo que faz, e competência é tempo, não é curso de final de semana, não é curso de uma semana que você se forma em algo e você sai ali entendendo que vai salvar o mundo e tudo mais. Não é bem assim, isso precisa de tempo, né, de amadurecimento profissional. Né? Porque o coaching, ele lida com objetivos. Eu quero ir de um ponto A a ponto B e tem uma metodologia para isso. Legal. Coaching não trata depressão, não trata... E aí agora vem também a minha questão, né, que assim, talvez o telespectador não tenha percebido, né, mas de repente assim, a gente tem uma profissional especializada em programação neurolinguística que forma pessoas, você tem uma psicóloga aqui que é professora universitária e tal, mas assim, a gente aqui não está falando assim, coaching e psicologia, né? Não. Que é importante destacar, porque senão as pessoas iam falar assim, eles estão pró ou contra coaching, e a percepção não é essa, né? A percepção não é essa. Mas aí eu queria aproveitar a tua presença aqui, né? E como a Oleni também tem uma abertura, uma caixa de ferramentas bem ampliada como você, assim, aonde que, por exemplo, aí não mais coaching, né? Vamos falar de programação mesmo, né? Onde que a programação neurolinguística pode ajudar especificamente, assim, que já está mais do que comprovado, assim, que a ferramenta, né? Ou a mala de ferramentas consegue ajudar as pessoas? Em vários setores, mas o primeiro, que por onde a programação neurolinguística ficou muito conhecida foi com a parte de comunicação. Foi por onde entrou ali no mercado. E aí, nessa parte de comunicação, evoluindo um pouquinho mais, a PNL também entrou para a parte de comunicação interna. Nos seus diálogos internos, naquilo que você falava para você, e aí foi o segundo momento da PNL terapêutica, que hoje nós já estamos numa outra geração de PNL, está na quarta geração da programação neurolinguística, né? Mas eu acredito que ainda a programação neurolinguística está muito marcada pela parte da comunicação, ainda, Ari. Eu percebo isso. Pelas pessoas que vêm até a mim, na forma como elas devem se comunicar, pelo próprio público dos meus cursos, que são muito advogados, muitos psicólogos, muitas pessoas até que formandos, né, que vão defender as suas teses e tudo mais e querem ali fazer né, arredondar a sua comunicação para que seja mais efetiva. Muitos vendedores, gerentes, diretores de empresa, é este o público. Então a parte de comunicação ainda vejo muito forte na programação neurolinguística. Perfeito. Acreditem, a gente chegou no intervalo, eu vou chamar o intervalo rapidinho, porque a gente vai discutindo, né? Só esse primeiro tema já foi meio programa. Eu vou chamar o intervalo e a gente volta já já com pessoas de valor. Existe um bebê
que é especial. Está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da Estação do Bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da Estação do Bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na Estação do Bebê. Proporcionar esse momento tão prazeroso para as outras pessoas, contribuir para que elas encontrem a melhor forma de viver a vida. Então, parar, respirar, olhar para dentro é a melhor forma de aprender qualquer coisa. Eu só posso ser muito grata a toda a equipe do Marca Pessoal. Estamos de volta aqui com Pessoas de Valor na Santa Cecília TV e hoje a gente está com a Delba Alegro e a Oleni Lobo falando um pouquinho sobre os vários aspectos que existem dentro, vamos chamar assim, da inteligência emocional, né? Como que você vê aí esse universo? Na verdade, o ser humano, assim, ele é movido pelo amor. Nosso cérebro é nosso escravo, a nossa psique, ela existe para fazer as nossas vontades. Infelizmente, as pessoas não ouvem e acaba partindo para outros caminhos. Mas o emocional é o que conduz a nossa criatividade, né? O emocional, não aquele emocional passional, ou aquele emocional passivo, né? Mas aquele emocional vibrante, de integral. Então, assim, desde que a gente nasce, a gente já começa a interagir na comunicação. A gente, quando bebê, a gente fica blá, 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 que é falando com a gente mesmo. E a gente adulto, a gente fala com a gente se pega falando. Isso tá desenvolvendo o nosso emocional, como a gente lidar com o outro. E a criança vai aprendendo que, dependendo de algum X, você é pai recentemente, alguns Is, você já sabe que é sede, ou sabe que está bravo, aí você vai crescendo e você vai pegando. Depois tem aquela fase que você começa a imitar, sua filha deve estar nessa fase. Você pega, você lê assim, batendo alguma coisa, ela vai ler fazendo. Por quê? Quando a gente vai ser profissional também, a gente pega aquele profissional que, pô, meu ídolo, né? E é isso que eu vou acabar imitando no começo e depois eu vou entrar. E conforme estiver meu emocional, ou eu fico com raiva daquele meu ídolo, porque que ele consegue estar lá em cima e eu aqui, ou eu aprendo com ele e sigo. Então esse equilíbrio emocional, ele se dá quando a gente consegue inverter o papel com o outro, se colocar no lugar do outro, né? E quando eu entro com os meus valores, as pessoas hoje, Ari, falando como psicóloga, é como ser humano, que é o que a gente é no emocional. Tanto que as 7 inteligências é muito necessário, deveria estar nas empresas, e está, as empresas já estão atuando com música, com movimento corporal e tudo mais. Mas assim, os valores, a gente está refletindo muito pouco. Quais são os valores que eu acredito? Que vão ser diferentes dos teus. Não precisa ser igual de toda a população. Então eu acabo sendo seguidora. Tudo que as pessoas me falam, isso é verdade. Isso também é verdade. Porque o meu emocional... Isso, de certa forma, Lene, até para completar também essa questão, envolve um pouco o que a gente estava falando no início do programa do coaching. Né? Quer dizer, de repente uma pessoa chega e fala, eu vou te ensinar como ser bem-sucedido, então como ficar milionário, né? Aquela coisa de mente milionária, de feliz, de sucesso e tal. E aí, assim, como as pessoas estão buscando essas referências, a gente está um pouco, né, faltando referências, né? Aí de repente vai seguir essas pessoas, né? Também existe, as referências são as nossas conservas culturais que também não podem aprisionar a gente. Eu tenho aquela conserva cultural, a partir dali eu tenho que criar, eu tenho que pôr a Oleni lá dentro. Essa questão que você colocou dos papéis, né? Muitas vezes, se a gente for comparar, por exemplo, uma pessoa que é um bom pai, por exemplo, ou que é um bom profissional, mas que não é um bom pai, um papel cobra o outro, assim, você considera que existe essa cobrança? Não
cobra, ele gera conflitos. Então, para mudar isso, é isso que é importante a reflexão, né? Tem até uma receitinha, só que a receitinha, mas são perguntas, que valores que eu tenho, qual a minha expectativa frente a esse papel profissional, esse papel de mãe ou de pai que eu vou ter, ou de marido, ou de esposa, o que eu vou fazer o outro crescer, o que eu vou crescer, que contribuições eu vou dar, isso vai gerar contribuições para outra esfera, uma esfera mais cósmica, que ética, qual vai ser minha ética nisso, quando vierem os dilemas, porque a vida é cheia de dilemas, e é aí que o emocional maduro vai fazer você parar para pensar, eu faço ou não faço? Quer ver um dilema simples? Eu morro de dó, né? As pessoas estão lá entregando papelzinho, eu pegava, aí depois eu amassava, que não era do meu interesse, eu já sabia que não era, e jogava. Falei, um dilema, eu pego para deixá-la mais feliz, mas o cara gastou dinheiro com isso, eu estou jogando fora. Ou eu não pego, ela vai dizer, pô, fui rejeitada. Então, eu estou falando uma coisa simples, claro. Mas na vida é assim. O que é certo? É certo eu roubar, que eu sou contra, mas eu tenho que pagar uma cirurgia, senão meu filho morre? Então, são esses dilemas que a vida nos coloca e que aí vai depender do nosso emocional. Como que a gente amadurece o nosso emocional? Vivendo, se permitindo. Tem momentos que você vai chorar, tem momentos que você vai ser bravo, tem momentos que você vai sorrir, mas tem gente que não se permite sorrir. Acredita que tem que ter aquela imagem de seriedade para dar credibilidade. Tem que ter aquela imagem de estar sempre passadinho, arrumadinho, cabelo tudo certinho. Falasse assim, sabe? Eu sou sempre muito bem sucedido, eu tô certinho, né? Não me permito ficar descalço ou levar um tombo na rua, sabe? Agora, deixa eu colocar a Delba nesse papo aqui, porque aí, assim, a gente tá falando de personagens, né? Me lembra um pouco um pensamento junguiano ali, mas também me vem aqui, remete para a PNL, né? Que aí a gente trabalha como executar esses papéis, né? Como que é a tua visão em relação a isso? Porque agora você entra para engrossar o caldo. O que ele me falou é tão verdadeiro, né? A vida são escolhas. Como que a gente aprende a escolher? Escolhendo. Não tirando o time de campo, né? Não saindo de alguma oportunidade. Faça essas escolhas, porque são através delas que terão o nosso amadurecimento. Não tem outro jeito. A vida é fazer, é o sentir, é o perceber, e isso é treino. Sim. Precisamos treinar todas essas habilidades em nós. Né? E assim, uma coisa que a PNL acho que é muito inteligente nesse sentido é de justamente poder construir através de ferramentas bem simples, né, que talvez sejam mais rápidas do que, por exemplo, se a pessoa fosse fazer uma terapia para de repente chegar no mesmo resultado, que aí eu acho que aí sim, comparando uma técnica com a outra, é de repente você poder fazer algumas mudanças de hábitos que te provocam uma melhor qualidade de vida. Exato. Né? Que assim, a terapia é fantástico, né? Você de repente ter que procurar um psiquiatra no momento mais drástico, né, no momento mais concreto ali de um problema que você tem, claro que sim, mas em determinados momentos você está assim, poxa, o que eu vou fazer da minha carreira? Ou então assim, como que eu vou realizar determinados papéis nesses personagens todos? E aí de repente a gente tem ferramentas aqui também, que são ótimas. Nós temos excelentes ferramentas, mas uma coisa que eu também gostaria de colocar, sabe? Por que não a união de tantas ferramentas? A PNL tem uma série de ferramentas, o coaching tem outras, a psicologia tem o psicodrama, como a Leni estava falando, a constelação, as constelações sistêmicas e tudo mais. Às vezes eu vejo que existe uma certa, um endurecimento nessa aceitação dessa integração. Por que não integrar? Né? E por isso, mas aparece tanta coisa, mas estamos num momento de aparecer tantas coisas e aparecerão mais ainda, e outras formas de acessarmos o nosso autoconhecimento, a nossa evolução, irão aparecer. Vamos agradecer e vamos abraçar todas essas oportunidades que estão aparecendo, né? De novo, com competência profissional para todas essas atividades que aparecem, essas ferramentas que aparecem. Mas a integração de tudo isso eu acho genial. O preconceito, era essa palavra. É um jeito inteligente, né? De fazer as coisas, né? Quer dizer, você integrar, porque senão ficar pensando, por exemplo, o Roberto mesmo, que a gente citou como exemplo, né? Ele está constelando. Então, de repente,
assim, poxa, ele foi para essa linha de constelação, não significa que agora vai deixar de ser médico, psicólogo e vai ser constelador. Acredito que até no diagnóstico que ele for fazer vai colaborar. Exatamente. Porque a constelação, ela traz, né, até uma expressão corporal, até uma vivência dentro da família, porque o núcleo familiar é muito importante e é daí que se origina todas essas nossas neuras, né? Os nossos medos de ser rejeitado. Então, ou eu não falo, ou eu falo. Ou, será que o que eu vou colocar é útil? Se não for útil, alguém vai te complementar e aquilo vai virar algo que vai ser um brilhante, um diamante, o que for. Então, assim, é muito interessante, por exemplo, um músico. Tem psicólogos, né, que dentro do psicodrama mesmo tem a psicodança. Então, através da música, a pessoa trabalha todos os movimentos e a comunicação corporal, que nas empresas, até no afeto, ajuda muito, né? A gente já teve aqui para o Sidney, que é psiquiatra, e ele trabalha com musicoterapia, então, assim, ele tem todo um conhecimento, né, de cérebro, né, por conta da psiquiatria, e aí ele é músico também, e aí trabalhou a musicoterapia, então, assim, ele tem uma paleta mais extensa. Aí, assim, para fechar o Pessoas de Valor dessa edição, a gente pode dizer que a gente está vivendo um momento de uma descoberta de uma caixa de ferramentas maior e que vai fazer com que a gente possa se conhecer melhor como seres humanos? Plenamente. É isso que eu enxergo a cada dia. Né? Quanto vão aparecendo novas oportunidades, novas ferramentas e precisamos deixar esse preconceito de lado, né? Vamos deixar a nossa maletinha de ferramentas para abraçar um malão, um baúzão aí para a gente levar para a nossa vida, para o nosso caminho de vida. Plenamente, Alice. É tudo isso. Perfeito. Olininha. Olha, Ari, eu concordo e principalmente pelo trabalho que eu faço, né? A gente vai aos hospitais, antigamente não era aceito, tem até o filme, né? Que o cara foi relegado, é só médico e tal. Claro que tem as regras, existem regras, né? Você não pode uma série de coisas atrapalhar lá as regras. Mas o que a gente leva é um remédio emocional muito grande. Você percebe a diferença quando você entra, o estado que estão, tanto os adultos como as crianças, o estado que eles se encontram ali, o olhinho brilha. Então, assim, isso é o que fala dessa multipluralidade de competências, desde que você aprenda a fazer, faça direito, porque até para fazer voluntariado você tem que treinar para isso também, né? Então, você sendo competente, você vai unir os teus coisas. Tem gente que dá aula, de pedagoga que dá aula e também sabe cozinhar. Então, ela leva as comidinhas para as crianças para poder ensinar para elas. Então, por que não no desenvolvimento emocional, nas competências profissionais? Por isso que as empresas hoje fazem muitos trabalhos vivenciais, onde liga tudo, né? Tanto a neurolinguística, como as pessoas experimentarem, como própria marca pessoal, que é bem isso, é do vivenciar, não é palestra, né? Então, eu acredito muito nisso. Você aí abra seu coração, se entregue naquilo que faça, porque também não adianta você procurar o profissional, pode ser Deus. Se você não se entregar, não se dedicar e fazer a tua parte, aí fica meio complicado. E não tem mágica, não é? Não tem mágica. A magia está no teu sentimento, na tua proposta, na tua entrega, né? Aí sim. Tá vendo? Eu falei que o programa ia ser especial quando começou e realmente foi, porque a gente começou desmistificando um pouquinho esse momento, né, que algumas profissões, particularmente os profissionais de coach, estão levando muita porrada, né? E assim, acho que não dá para generalizar, então tem que sim defender, né, a profissão, as técnicas, as ferramentas, ao mesmo tempo respeitando os bons e os maus profissionais, como em qualquer área. E aí a gente tem aí o exemplo disso, dessa paleta de profissionais, né, de psiquiatras, neurocientistas, terapeutas, psicólogos, uma série de coaches, inclusive, né, que já passaram aqui pelo Pessoas de Valor e que são pessoas internacionais, algumas delas, né, e que comprovam o que a gente falou no programa de hoje. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço. O Pessoas de Valor fica por aqui e na semana que vem a gente volta. Fique com a programação da Santa Cecília TV.